Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao YouTube, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Birajara Casado, você está na maior sala de aula que prepara para os concursos da advocacia pública. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje eu estou aqui para tratar contigo sobre um tema muito importante para os concursos da advocacia pública, mas muito importante também para os concursos da Advocacia Geral da União, uma vez que nós vamos falar aqui sobre a Lei do Juizado Especial Federal. Eu vou falar sobre o pedido de uniformização de interpretação de lei federal, e esse é um instrumento, um instituto previsto tanto na Lei do Juizado Especial da Fazenda Pública quanto na Lei do Juizado Especial Federal, que é extremamente importante para os concursos de procurador, mas quando estamos falando sobre Lei do Juizado Especial Federal, esse instrumento, esse instituto é importante para os próximos concursos da Advocacia Geral da União, e aí eu me refiro aos concursos de advogado da União, procurador federal, procurador da Fazenda Nacional. Quando você faz concurso para PGO ou PGM, você fica preocupada com a famosa lei local, com a legislação local, não fica? Pois bem, quando você faz concurso para a Advocacia Geral da União, você tem que se preocupar com a legislação federal. Então, esse é um dos temas bastante importantes dentro da ciência processual civil, que pode cair muito bem nos teus concursos, especialmente nos concursos da AGU, como falei. Bom, eu vou falar sobre o pedido de uniformização de interpretação de lei federal a partir de uma decisão do STJ previsto na Lei do Juizado Especial Federal. Você pode estar se perguntando, professor, o que é pedido de uniformização de interpretação de lei federal? Vamos analisar o Instituto a partir de uma situação que nós podemos visualizar a sua aplicação. Você é autor de uma ação judicial no Juizado Especial Federal e pede contra a União A. A é o seu pedido, A é a sua pretensão jurídica e você baseia a pretensão jurídica com base na Lei B. Então, você é servidor público federal, ajuiza uma ação contra a União, diz que tem direito a A com base na Lei B. Você perde a pretensão jurídica na turma recursal da Paraíba. Aí imagine que Ebérgico é tão servidor público federal quanto você, autor de idêntica ação no Juizado Especial Federal, ele pede o mesmo A contra a União com base na mesma Lei B e ele consegue, nesse caso, o provimento da sua pretensão jurídica, mas dessa feita no segundo grau do Juizado Especial de Pernambuco, na turma recursal de Pernambuco. Eu coloquei, portanto, aqui uma situação em que você tem uma divergência jurisprudencial, uma situação que você tem um dissenso pretoriano entre duas turmas recursais da mesma região. Você pode também ter dissenso pretoriano entre turmas recursais de regiões diferentes. Mas, na situação, você tem um clássico exemplo de violação ao princípio da isonomia. Por quê? Você tem a mesma lei aplicada aos mesmos fatos e com decisões judiciais distintas, porque foram tomadas por órgãos do Poder Judiciário também distintos. É preciso que alguém uniformize isso. É preciso que alguém diga como interpretar essa legislação federal de forma a que essa interpretação ela se dê de forma igualitária, independentemente da região em que você está falando ou independentemente do órgão do Poder Judiciário que a está interpretando. Porque eu não posso manter no sistema jurídico uma violação ao princípio da isonomia a partir de dissenso pretoriano, a partir de divergência jurisprudencial. Quando isso acontece, quando você tem decisões aqui que envolvem tribunais regionais federais ou tribunais de justiça, quando o dissenso pretoriano acontece entre tribunais de segundo grau, TRFs e TJs, normalmente quem uniformiza a interpretação da legislação federal é o STJ pela via do recurso especial. Então, o STJ, pela via do recurso especial, uniformiza a interpretação de lei federal a partir de dissenso pretoriano entre tribunais de segundo grau, entre tribunais regionais federais e entre tribunais de justiça. É importante que se diga que não há previsão do cabimento de recurso especial quando o dissenso pretoriano é entre turmas recursais. Aqui, turma recursal da Paraíba, aqui, turma recursal de Pernambuco. Esse dissenso pretoriano não dá ensejo ao recurso especial. Então, como uniformizar, nesse caso, a interpretação da legislação federal no Juizado Especial Federal? Bom, eu trago, como de praxe aqui para os senhores, uma tabela que pode e deve te salvar na prova se esse assunto for cobrado. Você tem divergência / dissenso pretoriano
Isso pode acontecer entre duas turmas recursais da mesma região ou de diferentes regiões, e você pode também ter um dissenso pretoriano entre uma decisão de turma recursal e uma súmula ou jurisprudência dominante do STJ. Vamos começar pelo dissenso pretoriano a partir dessa configuração. Se você tiver um dissenso pretoriano entre duas turmas recursais da mesma região, então o pedido de uniformização é julgado pela chamada turma regional de uniformização, ou seja, existe uma turma regional dentro da região que vai uniformizar e, nesse caso, vai interpretar a aplicação da lei federal de forma a resolver o dissenso pretoriano e dizer qual é a interpretação ideal para aquele tipo de situação. Se você tiver um dissenso pretoriano entre duas turmas recursais de regiões diferentes, o pedido de uniformização ele é julgado pela turma nacional de uniformização, justamente porque você tem um dissenso pretoriano entre turmas recursais de diferentes regiões. Mas você pode, nesse caso específico, ter um dissenso entre uma turma recursal, ou seja, ela interpreta a legislação federal de um jeito, mas ela, ao interpretar, afronta súmula ou jurisprudência dominante do STJ. Quando isso acontece, quem resolve esse dissenso pretoriano, quem interpreta a legislação federal a dissolver o dissenso pretoriano, é a turma nacional de uniformização. Mas quando a turma nacional de uniformização ela toma uma decisão que contraria súmula ou jurisprudência dominante do STJ, então é o STJ quem, por meio do pedido de uniformização de interpretação de lei federal, oriundo do juizado especial, é o STJ quem afasta o dissenso pretoriano. Então, o STJ, em determinado momento, ele também tem a competência, a atribuição de julgar o pedido de uniformização de interpretação de legislação federal. Então, o objetivo do pedido de uniformização aqui, ele tem a mesma natureza do recurso especial. Preste atenção, o pedido de uniformização, ele não é um recurso especial, mas ele tem a mesma natureza do recurso especial, porque é por meio dele que no juizado especial você consegue uniformizar a interpretação da legislação federal. Agora, ele tem por fundamento apenas o dissenso pretoriano. Se forem duas turmas recursais da mesma região, você tem o julgamento do pedido de uniformização pela turma regional. Se forem regiões diferentes, as turmas recursais a apresentarem dissenso pretoriano, quem resolve o dissenso é justamente a turma nacional de uniformização. Se uma turma recursal ela julga contrariando súmula ou jurisprudência dominante do STJ, quem resolve é a turma nacional. E se a própria turma nacional, a TNU, ela tiver decisão contrariando súmula ou jurisprudência dominante do STJ, o próprio STJ, por meio do pedido de uniformização de interpretação de lei federal, resolve o dissenso aqui apresentado. Então, pode chegar ao STJ um pedido de uniformização de interpretação de lei federal. E por meio desse instrumento, o STJ tem decisões bastante importantes e interessantes em matérias que são muito comuns no juizado especial. Saúde, aposentadoria, trânsito, insalubridade, questões extremamente importantes são resolvidas no juizado especial e que podem chegar ao STJ via pedido de uniformização. Eu trago apenas um exemplo, muito provavelmente você conhece essa decisão, especialmente se estudou comigo judicialização da saúde, eu tenho um curso sobre isso, mas o STJ, ele decide, nesse caso, situações extremamente importantes por meio do pedido de uniformização. Aqui, ó, o STJ, em 2021, julgou o tema por meio de um pedido de uniformização de interpretação de lei federal, oriundo do Juizado Especial Federal. Então, veja, por essa decisão aqui, o STJ ele julgou a possibilidade ou não de obrigar o Estado a fornecer medicamento fora da bula. A gente sabe que o Estado, de regra ou a princípio, ele não tem a obrigatoriedade de fornecer medicamento fora da bula, a menos que o uso do medicamento fora da bula seja autorizado pela Anvisa. O STJ julgou isso por meio do pedido de uniformização de interpretação de lei federal 2101. Então, preste bastante atenção, porque o STJ também tem competência para julgar o Instituto. Agora, dito isso, é importante apresentar para você a grande diferença existente entre o pedido de uniformização de interpretação de lei federal, oriundo do Juizado Especial Federal, com o recurso especial.
nós vimos que os dois instrumentos eles têm o mesmo objetivo e a mesma natureza. Tanto por meio do RESP quanto por meio do pedido de uniformização, o objetivo é uniformizar a interpretação de lei federal. Mas o RESP, ou por meio do RESP, eu interpreto a lei federal uniformizando o seu entendimento, tanto nos seus aspectos materiais quanto processuais da lei, enquanto que o pedido de uniformização fica limitado à uniformização da interpretação da lei federal apenas nos seus aspectos materiais. Presta atenção, porque isso aqui é muito importante. Veja, o fundamento do recurso especial está na Constituição Federal, artigo 105, inciso 3, a linha C, que diz assim: compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar em recurso especial as causas decididas em única ou última instância pelos TRFs, ou pelos Tribunais de Justiça, ou pelo Tribunal do Distrito Federal e Territórios, TJDF. Então, nós temos aqui o cabimento do recurso especial, e no cabimento do recurso especial não existe julgamento a partir, nesse caso, de turmas recursais. Nem turmas recursais, nem turmas regionais, nem turma nacional. Então, nós não temos o cabimento do recurso especial a partir do juizado especial. Então, o recurso especial do STJ, ele vai ser analisado pelo STJ somente quando houver decisões de tribunais regionais federais ou tribunais de justiça, e o fundamento com base no dissenso pretoriano está na linha C, quando essas decisões derem à lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. Então, aqui está o fundamento do cabimento do recurso especial com base no dissenso pretoriano. Eu tenho uma decisão do Tribunal Regional Federal da primeira região, em dissenso pretoriano com uma decisão do Tribunal Regional Federal da quinta região, então eu posso, nesse caso, analisando a situação, apresentando o paradigma, a decisão paradigma e, nesse caso, a decisão que eu quero recorrer, levar ao STJ, via recurso especial, essa divergência jurisprudencial para que seja uniformizada a legislação federal. Contudo, essa uniformização pode recair tanto sobre aspectos materiais quanto aspectos processuais da lei. Guarda essa informação. No pedido de uniformização, Lei 10.259, Lei do Juizado Especial Federal, o artigo 14 diz assim: caberá pedido de uniformização de interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por turmas recursais na interpretação da lei. E o parágrafo 4º desse artigo 14 prevê a possibilidade do manejo do pedido de uniformização ao STJ quando a decisão da turma nacional de uniformização contrariar, nesse caso, súmula ou jurisprudência dominante do próprio STJ, mas fica limitado sempre às questões de direito material. Então, perceba, enquanto que no recurso especial eu posso uniformizar a interpretação da lei federal tanto em aspectos materiais quanto processuais, no pedido de uniformização eu só posso, nesse caso, uniformizar a interpretação da lei federal no que diz respeito aos aspectos materiais da lei. Então, eu não posso levar uniformização de matéria processual de lei federal por meio do pedido de uniformização de interpretação de lei federal advindo do juizado especial federal, no que diz respeito efetivamente à possibilidade do manejo do instrumento no STJ. O STJ disse, portanto, recentemente, no informativo 738, na decisão que nós estamos analisando, ele disse o seguinte: não cabe pedido de uniformização de interpretação de lei federal em questão de direito processual. O STJ, portanto, só reafirmou o que já disse a lei. Ele disse ainda: esta Corte Superior tem a diretriz de que, de acordo com o disposto no artigo 14, parágrafo 4º da Lei 10.259, caberá pedido de uniformização de interpretação de lei federal dirigido a esta Corte quando a orientação acolhida pela turma nacional em questões de direito material contrariar a súmula ou jurisprudência dominante do próprio STJ, que é a situação que eu abordei aqui na tabela. Turma nacional, com decisão que contraria súmula ou jurisprudência dominante do STJ, o pedido de uniformização é direcionado ao próprio STJ, mas ele é direcionado para uniformizar somente aspectos materiais da lei, nunca aspectos processuais. Já o recurso especial uniformiza tanto aspectos materiais quanto processuais, porque a linha C do inciso 3 do artigo 105 não limita a uniformização da lei federal
tão somente efetivamente se refere à lei federal, enquanto que o artigo 14 da Lei 10.259 e o parágrafo 4º, quando se referem à uniformização da lei federal por meio do pedido de uniformização, nesse caso, restringem apenas as questões de direito material. E o STJ termina dizendo o seguinte: hipótese em que o pedido de uniformização de jurisprudência não foi conhecido pela TNU por fundamento de natureza processual. A falta da análise de tema de direito material, consoante determina a Lei 10.259, o pedido de uniformização dirigido a esta Corte Superior não deve ser conhecido. Então, por meio dessa decisão, a gente conseguiu revisar o que é, para que serve e como se processa o pedido de uniformização de interpretação de lei federal, pelo menos no que diz respeito à competência para julgamento, e conseguimos revisar também a grande diferença que esse pedido de uniformização tem em relação ao recurso especial, que é justamente a uniformização tão somente dos aspectos materiais da lei, nunca dos aspectos processuais. Portanto, muito cuidado com isso, especialmente para os concursos da Advocacia Geral da União, porque você precisa se preocupar com a parte atinente à legislação federal. Esse é um dos temas muito interessantes dentro da Lei do Juizado Especial Federal, que pode estar nas tuas próximas provas da Advocacia Pública, especialmente as provas da AGU, ou seja, Advogado da União, Procurador Federal, Procurador da Fazenda Nacional. Espero ter te ajudado com mais essa. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.